Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e vamos lá! Billie Eilish. Gostando ou não, sendo fã ou não, poucos artistas da música causaram tanto frisson nesses últimos anos do que a voz por trás de sucessos como Bad Guy e Everything I Wanted, e que atualmente, com apenas 20 anos de idade, já possui mais de meia década de carreira. Para entender o presente, na maioria das vezes a gente precisa olhar para o passado para tentar encontrar quais fórmulas estão sendo repetidas e que talvez possam justificar um sucesso tão grandioso, tanto por parte do público quanto da crítica, que é basicamente o caso da Billie, né? Que reúne aí todos os aspectos possíveis que possam ser utilizados como um medidor de sucesso. Se ela é uma celebridade nível A a ponto de ter a foto mais curtida do Instagram por simplesmente trocar a cor do cabelo, ela é também uma das artistas mais populares da atualidade, arrastando multidões em todas as partes do mundo que ela passa com os seus shows, e olha só, fazendo o público gringo até parecer brasileiro na hora de cantar cada letra com toda a força que eles têm. E tudo isso com músicas que nem soam tão comerciais em um primeiro momento, mas que dentro do universo que ela criou para si, em uma identidade artística muito distinta, Billie se tornou um fenômeno tão grande que se alguns anos atrás, quando ela estava começando a furar a bolha, os comentários mais frequentes ao se falar sobre ela era de que ela seria a nova Avril Lavigne, ou a nova Lorde, ou a nova Alanis Morissette. Hoje ela já é tão reconhecida pelo que ela mesma construiu nesse curto espaço de tempo, que ela já não é mais a nova, insira aqui o nome de alguém, mas um ponto de referência para muitos, já se referia a quem surgiu depois dela como a próxima Billie Eilish. Concordo com esse tipo de comentário? Não concordo, e para mim isso era algo que tinha ficado lá nos anos 80, mas na verdade é que é assim que a mídia funciona até hoje, prints na tela para comprovar isso. E se pro artista que tá começando deve ser um baita pé no saco ter logo de cara a sua imagem associada de uma outra pessoa, pra quem tá do outro lado da história, sendo ali o ponto de referência, isso daí é um baita sinal de que ela, já chegou lá. Após se tornar a artista mais jovem a vencer os 4 prêmios mais importantes da maior premiação de música em 2020, há poucas semanas atrás, Billie Eilish entrou novamente pro livro dos recordes, ao se tornar a pessoa mais jovem a conquistar o conhecido Triple Crown, ao garantir com apenas 20 anos de idade vitórias no Grammy, Oscar e Globo de Ouro. Em parceria com a Universal Music, hoje a gente vai aqui recapitular os principais pilares que tornaram Billie Eilish essa estrela tão grande que ela se tornou, e que se caso ela tivesse seguido qualquer outra fórmula de sucesso pré-estabelecida, certamente não seria a mesma coisa. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e vamos lá! A palavra prodígio costuma ser bastante utilizada para qualquer pessoa que atinja alguma marca ou algum feito que não era esperado para alguém da sua idade. Por exemplo, há vários programas de TV especializados nesse segmento, mas no caso da Billie, o seu talento não foi descoberto através da TV, mas de forma orgânica pela internet. E por que é que prodígio é uma palavra que cabe muito bem para ela? Vamos lá, se tem muitas pessoas com dificuldade de se expressar ou colocar em palavras os seus sentimentos, e aqui eu já estou falando até de adultos mesmo, em situações e conversas do dia a dia, em cotidianos, aos 13 anos, após alguém fazê-la se sentir mal, e ela não entendeu o porquê da dinâmica entre eles não ter dado muito certo, Billie escreveu: "Eu tenho observado você por algum tempo. Não consigo parar de olhar para esses olhos de oceano. Cidades ardentes e céus de Nepal. 15 chamas dentro daqueles olhos de oceano. Você realmente sabe como me fazer chorar, quando me olha com aqueles olhos de oceano. Eu nunca caí de tão alto quanto caí em seus olhos de oceano." Disponibilizada gratuitamente através do aplicativo SoundCloud, não demorou nada para que a música se tornasse um viral dentro da plataforma, e de pouco em pouco ela construísse uma enorme base de fãs antes mesmo do seu primeiro álbum ser lançado. Até porque se a gente for olhar de Ocean Eyes até When You Fall Asleep, Where Do We Go, teve aí bastante tempo entre um e outro, sem nada precisar ter sido feito às pressas. O que, aliás, vem aí até se tornando um grande trunfo para Billie para a carreira dela como um todo. Após assinar o seu primeiro grande contrato com a gravadora em agosto de 2016, no caso com a Interscope, Billie só foi lançar o seu primeiro EP, o Don't Smile At Me, apenas um ano depois, em agosto de 2017. E foi desse mini álbum, aliás, de onde saíram algumas das suas músicas de assinatura nesse período, onde ela era uma artista em ascensão, como por exemplo, Belly Aching, Copycat e a Don't Wanna Be You Anymore. Para quem acompanha ela de longa data, já deve até ter adotado essas como alguns dos clássicos da Billie. Para um simples EP, 1 milhão de cópias vendidas só nos Estados Unidos e mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais. Vamos dizer assim que não foi nada mal, né?
E um dos principais méritos que a gente consegue perceber com a Billie desde o início da sua carreira é que ela nunca se preocupou em fazer a música certa para determinado momento, mas sim construir o seu próprio momento dentro da música. E quer entender isso na prática? Pega como exemplo os singles avulsos que ela lançou lá em 2018, como Bored e Lovely em parceria com Khalid, aparecendo até hoje na lista das músicas mais executadas diariamente em plataformas como o Spotify. Só para vocês terem uma noção melhor, apesar de Lovely não ter tido um grande desempenho no ato do seu lançamento, a melhor posição que ela alcançou na Billboard, por exemplo, foi a de número 64, sua longevidade é de dar inveja a muitos hits número 1 da época, visto que até hoje, 4 anos depois, ela segue fazendo cerca de 500 mil plays por dia, apenas no Spotify, e já se aproxima da marca de 2 bilhões de streams só na plataforma. É bem comum que um artista muito jovem tenha o seu talento questionado por gerações que já não fazem mais parte da faixa etária que ela se encontra. E cara, leva aí um bom tempo para que aquilo que ela tá fazendo seja respeitado de uma forma geral, vamos dizer assim. Por exemplo, o Jagged Little Pill da Alanis Morissette é considerado um dos álbuns mais importantes dos anos 90 e foi um dos mais bem-sucedidos da década, vendendo mais de 30 milhões de cópias. Recentemente virou até tema de um musical da Broadway, foi indicada a álbum do ano no Grammy, e de Avril Lavigne a Olivia Rodrigo, esse disco é considerado um dos pilares para suas carreiras, mas vocês acham mesmo que lá em 1995 era realmente todo mundo que levava Alanis Morissette a sério? Olha só isso aqui. Diferente do seu hit single You Wanna Know, esse é um álbum difícil de engolir. Os arranjos do produtor Glen Ballard são uma mistura desajeitadas em uma tentativa de soar alternativo e ao mesmo tempo arrancar coros em arenas lotadas. Esse é um trecho de uma crítica que o disco recebeu pela revista Entertainment Weekly, que deu ao disco uma nota 4 de 10. E assim, isso aqui é só pra dar aí uma pequena noção, porque por mais que a Billie tenha toda a crítica praticamente ao lado dela, o estilo único e distinto que ela tem de cantar e se apresentar, a gente sabe que tá aí longe de ser uma unanimidade, ainda que esse seja justamente o maior trunfo que ela tem e o que mais diferencia ela no meio da multidão. E olha só, sobre se diferenciar é algo que ela sabe muito bem como fazer, porque além da música em si, a Billie é aquele tipo de artista que se comunica de todas as formas possíveis que você possa imaginar sobre ela. Inclui aqui roupas, cabelos, clipes, performances. Tipo, ela tá muito longe de ser apenas mais uma em qualquer forma que um artista possa se expressar. E isso é algo que se aplica até dentro do próprio universo que ela criou para ela, né? Dentro desse próprio mundinho Billie Eilish que ela criou. Porque, diferente de outros artistas que, após um grande sucesso, ficam ali tentando replicar sua mesma fórmula e com isso dando voltas em um mesmo ponto e dentro de uma mesma perspectiva, brincando com sons pouco vistos em um álbum pop e abordando diversos tópicos por vezes omitidos, ou que pelo menos não eram esperados de ser abordados por um adolescente, ainda que na era da tecnologia, né, todos estejam aí expostos às mesmas informações. Em seu álbum de estreia, When We Fall Asleep, Where Do We Go, lançado em 2019, no auge dos seus 17 anos, toda a expectativa gerada com seus trabalhos anteriores teve uma resposta, e ela foi bem positiva. Coberto por melodias melancólicas e por vezes até mesmo tristes, ao mesmo tempo em que ela apresentou um trabalho que é o reflexo da geração da qual ela faz parte, e da qual ela se tornou um ícone, o apreço da crítica veio pela desconstrução do que um ídolo teen geralmente costumava seguir para obter sucesso, apresentando novas estéticas, novos sons, comportamentos e formas mais livres de como surge um ídolo à medida com que o século XXI avança. Se o clipe de When the Party's Over só precisou de uma ideia bem executada para se tornar um dos mais comentados de 2018, e olha que em poucas palavras ele poderia ser basicamente resumido apenas em lágrimas e um fundo branco, no entanto eu acredito que vocês lembram bem como isso foi visualmente apresentado, seu primeiro sucesso mainstream veio através de uma faixa tão inusitada, mas que de tanto tocar, eu até acredito que se tornou tão familiar ao ponto da gente nem enxergar ela mais tão diferentona assim. Pegando até um gancho com o que a gente falou lá no início, é bastante comum, né, que quando alguém faz muito sucesso, ela puxa aí uma tendência, as pessoas ficam interessadas naquele som que ela trouxe, e com isso vai aparecendo aí mais pessoas com aquele mesmo perfil, e daí acaba se criando uma cena. No entanto, para alguém tão ímpar quanto a Billie, cara, é muito difícil você encontrar alguém que seja aí minimamente equivalente ao que ela entrega. A inovação criada com seu primeiro disco colocou todos os holofotes da indústria sobre a Billie. Quando ela ganhou o Big Four no Grammy 2020, foi um reconhecimento que nem ela mesma acreditava que merecia tudo aquilo. No entanto, a pressão e expectativa para ver como ela iria se sair no seu próximo passo também foi, lá para as alturas. Ela iria fazer jus a esse lugar tão alto que as pessoas colocaram ela?
Ela iria continuar seguindo por caminhos ainda mais surpreendentes? Ela iria ser consumida por essa pressão que as pessoas colocaram nela, ou ela iria continuar sendo aquela garota que não deixa que a expectativa dos outros interfira no que ela mesma quer fazer? Apesar de grandes faixas como Everything I Wanted, responsável, aliás, pelo seu segundo Grammy de gravação do ano, ter ficado aí perdida no meio do caminho entre um disco e outro, o primeiro indicativo do que viria na nova fase da Billie veio quando o single My Future foi lançado, sendo essa uma música bastante otimista quanto à forma como ela aspira o seu futuro. Ainda sem um formato propriamente definido, Therefore I Am veio logo na sequência, garantindo que o sucesso comercial alcançado com seus primeiros projetos iria continuar lhe acompanhando, bem como a parceria com seu irmão Finneas, que é aí uma peça essencial e, cara, um companheiro imensurável para tudo que ela já criou até aqui. E que, aliás, é até um outro ponto, né, pela qual o trabalho dela tem tanto respeito. Visto que, diferente de outros casos, basicamente tudo que ela já fez, e que foi aí consumido de forma feroz pelos seus milhões de fãs, veio aí da cabeça de apenas duas pessoas, no caso ela e o seu produtor, que por coincidência também é o seu irmão. Após quebrar o Instagram no dia em que o seu novo visual foi compartilhado na rede e apresentar tons mais terrenos com o lançamento de Your Power, Billie já havia se auto-introduzido em um novo contexto e, com isso, abrindo oficialmente o caminho para o Happier Than Ever, seu segundo álbum de estúdio e descrito pela própria como a sua obra favorita até então. Se os lançamentos seguintes com Lost Cause e NDA vieram para dar ainda mais força à identidade proposta nessa nova era, surpreendendo justamente por abrir mão dos visuais provocativos e impactantes que tanto deram certo no seu projeto anterior, a versatilidade que ela procurava atingir já havia sido alcançada, mas a sua maior carta na manga foi guardada para o dia do ato do lançamento do disco, sendo essa a faixa que daria título a ele. Depois de tanta coisa que a gente já viu ao longo de todos esses anos, poucas músicas conseguem surpreender hoje em dia. Geralmente esse fator uau costuma ficar mais para a parte visual, seja em clipes ou performances, mas Happier Than Ever é sem dúvidas uma música que não tem como passar despercebida ou não gerar alguma sensação no ouvinte. Na hora em que a música vira ali de um mood pro outro, cara, pra entender, dá uma olhada aí nas várias compilações de reactions que tem aqui no YouTube. Ou quer dizer, né, se você já ouviu a música, você já sabe do que eu tô falando. Deixando as ironias de lado para falar da sua vida de forma mais direta, Happier Than Ever é um disco onde a Billie reflete sobre a sua fama, estrelato e abusos emocionais que ela viveu em batidas minimalistas, guitarras acústicas e uma construção sonora muito delicada. Das melodias que misturam rock industrial e techno em Oxytocin, por exemplo, a Bossa Nova, em uma faixa literalmente chamada Billie Bossa Nova, foi um passo bem audacioso que ela e o Finneas deram com esse disco, pois por trazer tantas referências e tantas camadas, eles poderiam até ter ido para um caminho onde nada fizesse sentido, mas por outro lado, esse também foi um passo dado com muita segurança e sem receios de errar. Uma das artistas internacionais com maior demanda no Brasil atualmente, com apenas um disco, a Billie já tinha planos de vir pra cá, quando a turnê do When I Fall Asleep até chegou a ser anunciada por aqui, né? Mas que, por conta da pandemia, as coisas aí não aconteceram da forma como era esperado. Mas olha aí, produtora, se ela já tinha demanda pra lotar estádios lá naquela época, imagina então agora. É muito difícil, né, a gente fazer projeções pro futuro, ou sei lá o que é que vai acontecer com ela daqui 10 anos. Mas assim como a própria canta em My Future, não só ela, mas como uma multidão de fãs estão aí prontos para acompanhar o quão brilhante ele pode ser. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.